Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus, neste momento, de uma forma poderosa, transforme as nossas vidas para todo sempre. Aleluia. Glorificar e exaltar o Senhor Jesus Cristo. Amados, isto faz bem para a nossa alma, faz bem para a nossa vida e nos dá sabedoria. Exaltar e exaltar e exaltar todas as vezes ou quantas as vezes assim for necessário, para que o Senhor nosso Deus, Ele venha nos dar entendimento e sabedoria. Aleluia. Sou o pastor Jefferson Roque, no nome de Jesus Cristo, e quero estar hoje conversando, abordando e comentando algo a respeito da ansiedade. Aleluia. A ansiedade é um laço terrível. Você sabia disso? Aleluia. Vamos falar um pouco sobre isso, meus queridos. A palavra do nosso Senhor nos fala que nós devemos fugir de muitas coisas. A palavra do nosso Deus nos fala que nós devemos correr da aparência do mal, fugir da aparência do mal, né? E a ansiedade, esta palavra que para muitos parece até simples, né? E de fato é simples, né? Ansiedade. Mas olhando por esse contexto, por esse lado, né? Mas infelizmente é um laço terrível, é um laço até, podemos dizer, um laço de morte. Misericórdia, né, amados? Em nome de Jesus Cristo. Mas como fugir desse laço de morte chamado ansiedade? Como fugir desse laço de destruição, esse laço de problemas que tem assolado e vem de uma forma, né, sobre nós, homens, jovens, anciões, mulheres, até crianças, né? Há relatos aí que muitas crianças, né, estão em estudos dizendo que muitas crianças também estão vivendo de uma forma ansiosa, uma expectativa sobre aquilo que ainda não aconteceu, né? A ansiedade ela é isso, né? É uma expectativa bem desacerbada sobre algo que porventura venha acontecer ou que a pessoa na mente ela pensa que poderia ou poderá acontecer na vida dela. Ela já fica com o coração, a mente acelerado ali, né? E aquilo ali desencadeia muitos tipos de problema, não é verdade? Esse é um dos tipos de ansiedade. Mas existe também uma ansiedade que a pessoa ela permite na vida dela para chegar rápido, né? A pessoa quer acelerar aquilo e ela vai de encontro a uma situação que ela não quer esperar, ela não quer e ela pode esperar. Aí tem uma diferença, né? Quando nós podemos esperar, podemos pensar, né, sobre aquilo. É um exemplo, você tem que ir numa determinada cidade, mas ali no momento, neste dia, não está favorecido, né? O tempo não está favorecível, ou a situação sua, talvez financeira, não esteja favorecida para aí você estar neste dia indo até essa cidade ou esse outro local, e você de alguma forma arruma uma maneira, um dinheiro, um emprestado, ou pede uma carona e você vai naquele lugar. Aí de repente ocorre algo ali no caminho ou lá naquela cidade que você não, de alguma forma não consegue ali realizar aquilo que você, né, havia planejado em fazer ou concluir. Aí você volta todo decepcionado. Aí você volta, nossa, porque eu não obedeci ali os sinais, não era para me ter vindo, não era para me ter vindo aqui, eu perdi minha viagem, agora eu tô devendo fulano que me emprestou, ou agora como que eu volto, eu vim de carona, não é verdade? Às vezes a pessoa, ela tinha todos os sinais dizendo assim, deixa para uma próxima oportunidade, mas a ansiedade fez a pessoa acelerar
aquele processo ali, né? E inevitavelmente a pessoa agora ela vai arcar, mas isso é o de menos, não é verdade? Diante de uma ansiedade. Isso foi uma ansiedade que a pessoa quis, né, ela desejou experimentar ali ou receber alguma coisa, então ela foi de alguma forma assim até infantil, né? E ocorreu algo que deixou ela decepcionada. Isso pode acontecer, isso acontece a todo momento. Outro ponto é quando a vida da pessoa ela é colocada em risco, né? A própria pessoa ela põe a sua vida em risco devido à ansiedade, né? A pessoa ela, às vezes vê uma situação de perigo e ela sem pensar duas vezes, ela se lança naquela situação de perigo, até mesmo tentando retirar ou salvar a sua vida ou salvar uma outra pessoa, mas devido à ansiedade da pessoa ali naquele momento, aí essa pessoa ela acaba prejudicando, né, uma outra pessoa ou até mesmo a si mesmo. Um caso, vamos supor que alguém caiu no rio, aquela pessoa, a ansiedade dela precipita e pula atrás, né? Então costuma a pessoa que caiu no rio se afogar e quem pulou atrás para salvar. Eu já conheci casos aqui na cidade que ocorreu isso, né? Ocorreu esse fato e o que tentou salvar foi tão ansioso, querer ajudar, né? Tentar fazer o bem, aí morreu também, né? Outros casos assim, eu acho que vocês também devem conhecer. Então, a ansiedade ela age no cérebro da pessoa, ela de uma forma que a pessoa não consegue controlar mesmo. Mas nós temos que fazer um exercício se é ou não viável ou um momento para atuar ou agir naquela hora, não é verdade? Porque existe também, como foi dito aqui, o perigo, né? Agora, amados, um outro laço aqui a respeito, mencionando ansiedade, que são vários pontos e aspectos, mas imagina a situação quando é também no campo espiritual ou sentimental, que são duas linhas muito fortes na vida do ser humano. Você concorda com isso? O lado espiritual e o lado amoroso, sentimental, é muito forte nas nossas vidas, né? De fato, não é verdade? A palavra do nosso Senhor nos fala que nós não devemos ser ansiosos ou ansiosos por coisa alguma, né? Dessa terra, né? Nós somos ansiosos e desejosos de alcançar a salvação, né? Isso é campo espiritual, de ver o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso você deve ter um anseio, né? A respeito disso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É que um exemplo que eu gostaria de estar passando para os irmãos, sempre é bom pegar os textos bíblicos, né? Em nome de Jesus. No Antigo Testamento nos dá muitos exemplos a respeito disso, né? Graças a Deus, a nova aliança foi nos dado, né? O Novo Testamento, Jesus vem e esclarece tudo, de fato, como o homem deve ser, né? Nós devemos ser como Jesus, né? A palavra de Deus fala que Jesus, ele não era ansioso, ele não era nervoso, ele era manso, humilde. Então, o Antigo Testamento ali nos mostra ali muitas fases de homens, né? Mesmo sendo profetas, sendo campeões, guerreiros, mas eles também erravam, eles tinham ansiedade e faziam coisas fora do tempo, aonde não era permitido, né? Um exemplo aqui que eu estava analisando sobre a vida, né, de como nós às vezes não devemos comportar, é a vida de Sansão, né? Olha bem, a palavra de Deus nos fala que esse homem, ele foi uma graça, um presente de Deus, né, para os seus pais, devido a sua mãe ser estéril, né? Eles não poderiam, esse casal não poderia ter filhos, então Deus abençoou e eles tiveram esse menino, né? Esse menino escolhido mesmo, né, por Deus. E a palavra do nosso Senhor, para não adentrar muito assim nesse texto, né, que é longa a história, né, são várias passagens,
Mas a palavra do nosso Senhor nos fala que esse menino, ele se tornou de fato um grande homem, poderoso, forte, né, destemido, campeão, um libertador ali, um guerreiro daquela localidade, né, do povo de Israel. E este homem, ele era, de fato, ele era notável diante dos outros homens naquelas vilas, até mesmo fora das suas comunidades ali do país, né? Ele era temido. Sansão era um homem temido pelos seus inimigos, amado ali pelo seu povo, né? Devido ele, como eu disse, é que a palavra do Senhor nos fala, um homem de uma força descomunal, uma força extraordinária, uma força que veio de Deus, né? Sansão tinha uma força que veio da parte de Deus, não era algo assombroso do inimigo, não, era o Senhor, próprio Deus, que permitiu dele ter esses dons, né? E realizar essas proezas, aleluia, né? Em nome de Jesus. Mas Sansão também recebeu algumas regras, né? Como sempre na vida da gente, a gente recebe alguns mandamentos, né? Verdade, amados? Para a gente observar. E a palavra do Senhor nos fala que esse homem, ele começou a quebrar muitas coisas, sabe? Que ele não poderia fazer, ele acabou fazendo, ele acabou cometendo, né? E eu acho aqui que uma das coisas que a palavra do Senhor nos fala é que ele foi lá e se envolveu com uma mulher de um outro povo, né? Ele se envolveu com uma mulher que de fato ele se apaixonou por ela, ele amou ela, mas ela traiu ele, né? A palavra do Senhor nos fala que ele foi tão ansioso ali, né, com aquela beleza daquela mulher, que aquela força dele, tudo que Deus deu ele, ali passou a não servir de nada, não valer mais nada. Ele abriu mão de uma bênção, de um dom, né? Podemos dizer um poder, né? Ele era muito forte, ninguém conseguia aprisioná-lo. Isso era um poder, né? Num homem, quer dizer, na carne, mas por permissão de Deus, permissão do nosso Senhor. Mas quem conseguiu vencê-lo? A mulher em que ele se apaixonou, ela ficou a todo momento pedindo, querendo saber, descobrir da onde vinha aquela força toda, né? Mas o Sansão, tão ansioso, como eu disse aqui, o laço, um dos laços da morte, né? São tantos laços, mas a ansiedade, ele é tão ansioso, ele entregou o coração àquela mulher e não conseguiu ver que havia malícia ali por trás, havia maldade, havia uma segunda intenção, né? Para começar, ela não era como ele, ela não tinha o Deus dele como Deus. E isso, para nós aqui cristãos, é muito sério, né? Você, às vezes, se relacionar com uma pessoa, ou você começar a gostar de uma moça, rapaz, você, meu querido, ou você, moça, minha querida irmã, começar a relacionar com uma pessoa que não ama o seu Deus, que não serve, que não tem respeito pelo seu Senhor. Você vai estar sendo ansioso, você vai estar sendo ansiosa, né? Então aqui a história mesmo já está revelando a você o perigo, né? O que pode vir a acontecer, né? Os irmãos sabem o desfecho que ocorreu na vida desse homem, Sansão, né? Ele conta o segredo, ele é aprisionado, ele tem seus olhos furados, se tornou um prisioneiro, até que mais à frente, né? Os irmãos vendo na história, ele se arrepende de tudo aquilo, né? Que eu creio que na mente dele foi passando, como ele foi ansioso, né? Como ele foi descuidado, como ele foi precipitado em não ouvir a Deus, não guardar a palavra de Deus e deixou sua vida nas mãos de uma outra pessoa, né? Aqui eu não estou falando a respeito de uma mulher, não é nada disso, é a respeito dele se envolver com alguém que não teme ou não temia o Senhor, né? Não ama o Deus dele, que ele, no caso, servia. E ele teve seus olhos furados. A palavra de Deus nos fala que seus cabelos tornaram a crescer e ele estava na prisão e ele derrubou ali o templo, né? Acho que eles estavam ali naquela arena lá e todos morreram, né? Inclusive ele mesmo,
né? Pagou com a sua própria vida, fez um sacrifício, destruindo ali os filisteus, mas era um homem que poderia ter vivido muitos e muitos anos à frente, né? Encontrado uma rainha, né? Ele poderia ter encontrado ali uma mulher para ser a sua companheira, né? E com certeza este homem, como era um líder, um juiz, ele ia encontrar uma companheira e se tornar uma rainha ao lado dele, né? Ou então uma abençoada esposa, né? Desse campeão chamado Sansão. Então você vê que a força de Sansão, a ansiedade impediu até que ele percebesse que aquilo não era dele, que ele veio de Deus, era dom de Deus. A ansiedade fez ele esquecer dos votos que ele teria que cumprir, né? Todos os votos, as palavras que ele tinha dado, né? E não eram poucos que ele tinha que cumprir, ele deixou de cumprir por causa, infelizmente, da ansiedade, né? E perdeu a sua bênção. Muitos de nós, amados, que vivemos aqui nesse mundo, deixamos também a ansiedade, né, dominar e atrapalhar, até mesmo destruir a vida, né? Às vezes a pessoa ela recebe um convite para ir para um outro país, né? Uma proposta de trabalho, a pessoa larga a família aqui, larga a esposa, ou larga o esposo, larga os filhos e vai embora para uma terra, porque lá eu vou ganhar mais dinheiro, vou ter status, vou ser uma pessoa mais bem-sucedida. Só que a ansiedade não permitiu que a pessoa ela enxergasse, que ela visse que ela estaria destruindo a sua própria vida sentimental, seu casamento, sua família, né? Pela ansiedade, devido a pessoa olhar apenas o dinheiro, olhar a posição social. A ansiedade cegou essa pessoa e a pessoa ela seguiu aquilo que a carne dela desejou. A carne ansiou tanto, desejou tanto, e ela foi iludida e pisou nesse laço chamado ansiedade. Não é verdade? Então são muitos outros exemplos. Talvez num outro vídeo a gente possa estar comentando, né, e falando mais a respeito disso. Mas a ansiedade, tudo que você for fazer, confie no Senhor, tenha paciência, aguarde com paciência no Senhor, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Tirou-me de um charco horrível, um lago de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e me ungiu. Então a gente tem que ter essa paciência. A paciência vai nos livrar da ansiedade. A ansiedade nos direciona até um laço. Esse laço é o laço do passarinheiro. O passarinheiro, ele não tem dó, ele não tem misericórdia de ninguém, porque é o próprio Satanás e ele quer nos prender. Mas com a fé no Senhor Jesus, ele vai nos dar paciência. Todos os nossos problemas, em nome de Jesus, serão solucionados com a fé no Senhor, o amor, a esperança e a paciência. Paciência vai derrotar a ansiedade. Fiquem com Deus. Sou o pastor Jefferson Roque. Acione o sininho, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Deus te abençoe.